Bem-vindos ao primeiro episódio do novo quadro da Visão da Alma Vision Talks. A primeira entrevistada será a própria Cris Carvalho e a entrevistadora Bia Samara. Vamos acompanhar esse bate-papo inspirador e fortalecer nosso desenvolvimento humano. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Visão da Alma. E hoje vamos inaugurar o nosso quadro, não é? O qual já tem sido vindo a ser anunciado por mim, assim, quer no próprio canal, quer também nas outras plataformas, o Vision Talks, as entrevistas com pessoas convidadas que nos vêm a falar do seu propósito de vida, da sua, enfim, do seu contributo, dos desafios que elas encontram, das oportunidades que elas podem encontrar e dar, do seu propósito e da sua visão, tudo aquilo que orienta aqui o caminho da nossa alma, da visão da alma. E hoje vamos inaugurar com... Enfim, é um bocado complicado, Beatriz, disto, porque de facto eu queria começar mesmo por um convidado, mas depois eu recebi que de facto, tens que ser tu a primeira pessoa a falar. E eu fiquei assim um bocadinho zangada, fiquei tipo, não pode ser, não é? Então, mas porquê eu? E recebi como canalização, tipo, se tu és a pessoa que estás a conduzir este projeto, então convinha que tu falasses primeiro. Então, é o que eu vou fazer agora, sendo que a minha e nossa querida Beatriz Samara, a nossa companheira, né, minha assistente, companheira, gestora de conteúdos aqui da Visão da Alma, vai fazer aqui as honras da casa com a entrevista, portanto, passo-te a palavra, Bia. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês assistam esse vídeo. Eu sou a Sombra. Exato. Só na sombra hoje. O palco é da Cris aí, o meu áudio tá só o áudio mesmo aqui para vocês. Prefiro não aparecer, eu sou como aqueles programas, né, do SBT que tem a Sombra. E eu tô aqui para fazer a entrevista com a Cris. Eu acho super legal essa ideia da canalização dela, porque eu acho que nada melhor do que os convidados saberem o que esperam, o que podem esperar do programa, né, quando forem convidados. Que tipo de perguntas podem aparecer, né, como é que a gente se prepara psicologicamente, assim, para tudo que vai acontecer, porque é visão da alma, né, então a gente vai trabalhar aqui com questões da alma, né, então eu criei algumas perguntinhas aqui, mas com a supervisão da Cris, com as ideias dela, para a gente explorar esses aspectos aí do desenvolvimento humano e relacionados à profissão da pessoa, né, ao trabalho que a pessoa escolheu para, na verdade, que foi indicada a alma dela, né, como missão. Então, como parte de sua missão. Então, é isso, vamos começar com a entrevista. Vocês já sabem, né, que a Cris é coach, ela tem um blog, né, depois ela vai falar com mais detalhes, tem esse canal, ela tem um podcast, tem as redes sociais, então ela está atuando aí com vários conteúdos para o desenvolvimento humano. Já de forma gratuita, ela já faz o contributo social dela, mas ela também tem um trabalho remunerado, porque todo mundo precisa, né? E exatamente, no qual ela também tem um atendimento mais individualizado, mais específico, atendendo às necessidades. Perdão, gente, eu tô nervosa. Atendendo às necessidades de cada. Atendendo às necessidades de cada pessoa, né? Com quem ela vai ali ter um atendimento particular. Então, sem mais delongas, eu acho que ela dispensa mais apresentações. Se vocês quiserem saber mais, vão visitar todas as redes sociais, né? Ela fala bastante, ela não tem reservas para falar sobre as experiências dela, né? Para compartilhar o que ela aprendeu aí com as experiências dela. Então, é bem interessante. Mas eu queria que a Cris fizesse agora uma autobiografia, né? O que a Cris, para além do que ela mostra
para além do que as pessoas percebem sobre ela, do que ela permite que as pessoas percebam. Quem é a Cris? Boa pergunta, gente. Quem é a Cris? Já me vi de muitas maneiras. Eu sempre me vi como uma pessoa muito pequenina, como uma pessoa que nasceu. Pronto, eu nasci deficiente visual total, como vocês sabem, e via-me como uma pessoa pequenina, mas que tinha grande vontade de fazer coisas boas. E coisas boas significa ver muita gente feliz, ajudar muita gente, cuidar de muita gente. A Cris acho que se pode definir como uma pessoa que quer e gosta de ver toda a gente feliz, que quer e gosta de grandes famílias, grandes comunidades. Eu sempre quis ser mãe de uma família numerosa, foi um dos meus grandes desejos que eu tinha quando era criança, é que eu gostava de ser mãe de uma família numerosa, para ter muitos filhos e muitos netos mais tarde. Ser uma mãe prolífera. Depois a vida deu voltas e não é possível eu ser, pelo menos biologicamente, mãe, mas continua a estar cá a essência daquela Cris que gosta de grandes comunidades, de grandes famílias e felizes famílias, de pessoas à sua volta que ela possa ajudar a ser feliz, cuidar, servir. Isso sempre foi uma das minhas características, não é? Eu vejo-me como uma pessoa que adora servir e que adora desenvolver o seu potencial e ajudar todas as pessoas à sua volta a descobrirem e desenvolverem o seu maior e melhor potencial para serem felizes. Maravilhoso. Isto é a Cris, esta é a essência que me define. Certo. Então, essa metáfora da maternidade, ela é muito importante para você, né, Cris? Essa questão de ajudar o desenvolvimento das pessoas, de cuidar, né? E aí, pegando o gancho, como é que o seu trabalho hoje, né, contribui para o desenvolvimento das pessoas, na sua opinião? Porque o meu trabalho que eu faço hoje, chegar até aqui foi fruto de uma enorme cadeia de aprendizados e de uma enorme cadeia de descobertas e também de crises, não é? Porque as nossas descobertas são feitas essencialmente de duas formas. Nós podemos aprender teoricamente, podemos aprender com a prática. E entre essas duas formas de aprender, nós temos também a divisão entre aquele aprendizado que a gente faz na alegria, aquele aprendizado de descobertas deliciosas que a gente descobre, epá, isto é maravilhoso, isto existe, isto é maravilhoso, e depois há aqueles aprendizados que a gente aprende com aquelas experiências mais dolorosas, que há uma publicação no meu blog que fala nisso e até utiliza dois termos japoneses, que é o termo Satori e o termo Kenzo. O Satori, que é os aprendizados feitos na alegria, na excitação, na descoberta, e o Kenzo, que é aqueles aprendizados que a gente faz a partir da dor, a partir das experiências das nossas feridas. E eu chegar até aqui, no meu caminho, foi uma cadeia de muitas experiências de Satori e de Kenzo também. E hoje em dia eu acho, porque eu comecei a fazer isto há pouco tempo a nível profissional, que também foi uma grande caminhada até conseguir admitir que este caminho profissional também podia ser para mim, porque
primeiro eu sentia-me muito culpada em relação a receber por isto, porque eu sempre lá está, quis dar, mas só pensar em obter algum rendimento por ajudar outras pessoas em termos espirituais e da alma, isso aterrorizava-me, não é? Eu achava mesmo que estas coisas só deviam ser dadas. Depois eu comecei a fazer aprendizados que me fizeram rever essa situação, porque o serviço à humanidade pode sim também ser uma questão de... O dinheiro não é um inimigo do serviço, pronto, resumindo, porque o dinheiro pode-nos ser, se nós soubermos fazer isso, uma alavanca para nós ainda servirmos mais e melhor. Sim. E, portanto, hoje em dia eu acho que o que eu posso, o maior contributo que o meu trabalho pode dar às pessoas é ajudá-las a libertar-se, a sanar os seus traumas, a sanar feridas profundas de alma e traumas e conseguir descobrir os seus dons, descobrir o seu potencial, descobrir como é que a sua alma lhes pode dar a visão exata de si próprias e do mundo e as pode ajudar a desenvolver aquela vida bem alinhada com o seu propósito e com a sua visão de alma em a felicidade e abundância. Eu acho que é aí que o meu trabalho pode ajudar as pessoas. E você falou que há pouco tempo começou a atuar dessa forma, de forma profissional, né? Mas como foi, Cris, que você já deu uma prévia disso, né? Mas se você quiser falar de algum fato ou de algum período que deu esse start para você de eu preciso tornar isso, eu preciso me dedicar ainda mais a isso, né? E para que eu possa me dedicar mais a isso, eu preciso fazer com que isso se torne também uma fonte de renda, porque eu preciso sobreviver. A gente vive num sistema que pede dinheiro, né? Exatamente. Fazer o mais básico. Então, você ficar dividida entre o que eu preciso fazer para sobreviver e o que eu quero fazer, o que eu preciso fazer para viver, né? Porque sobreviver é diferente de viver, né? Completamente diferente, é isso. Então, assim, quando foi que isso aconteceu? Quando foi que você teve esse start? E como, né, que isso aconteceu? Porque é uma boa pergunta, porque o insight para isso, ou a alavanca para isso, foi-me dada em 2000 e... Deixa-me aqui ver, para não me enganar muito, porque eu não sou muito boa em datas. Então, à volta de 2004, quando eu estava a emergir de uma grande e profunda crise existencial, eu tinha passado por períodos de noite escura da alma, de profunda crise, de profundo sofrimento, tinha passado por 2 internamentos em psiquiatria, tinha tido realmente crises existenciais que foram desencadeadas por traumas, de experiências muito traumáticas que eu vivi na minha infância e que depois ficaram guardadas no meu subconsciente até que voltaram a emergir em força na adolescência, com base em 2 ou 3 situações, especialmente uma situação amorosa que desencadeou todos os traumas que eu tinha adormecidos da infância. E, portanto, eu vinha dessa fase, eu vinha dessa crise existencial, vinha de renascer literalmente das cinzas. Tinha passado por várias situações, tinha-me reerguido, tinha-me permitido curar. Tinha passado por 2 tratamentos, depois saí, fui para a minha casa, permiti-me receber a nutrição, o carinho, o amor dos meus pais, a nutrição de alma que vinha deles, permiti aceitar-me como eu era, né? Aceitar as minhas qualidades, as minhas luzes, as minhas sombras, os meus defeitos, as qualidades e defeitos que eu costumo chamar de luzes e sombras, né, que todos nós temos. Aprendi a aceitar-me da maneira que eu sou, a permitir-me gostar de mim mesma. E depois de eu ter passado assim por esse renascer
E nessa altura eu tinha um grande, como agora também tenho, tinha um grande terapeuta que me apoiava. Agora é outra pessoa, mas às vezes a vida traz-nos assim aqueles grandes terapeutas, aquelas grandes pessoas que nos ajudam a encontrar o nosso potencial, descobrir o nosso caminho. Nessa altura era mesmo um psicólogo, um terapeuta que estava comigo, a par de outra pessoa que era um mentor espiritual. Eram essas duas pessoas que me estavam a acompanhar, e eu estava a conversar com o meu psicólogo nessa altura, e depois de já ter passado o pior, estávamos a falar sobre a reintegração na vida profissional e o que é que eu queria fazer agora, porque eu tinha saído tinha acabado um curso, ou melhor, tinha frequentado um curso que depois tive que interromper devido a tudo isto. E tipo, estávamos a redefinir, mas o que é que vai ser agora? O que é que eu quero agora? O que é que eu não quero agora? Quando é que nós vamos começar? O que é que nós vamos fazer? E eu via-me a ter aquela vida pré-desenhada que eu estava a imaginar ter, porque nada daquilo que eu inicialmente queria tinha acontecido. Não tinha tido saúde para ir para a universidade, mas também aquele curso que eu tinha começado e que eu tinha feito de recepcionista e telefonista e essas coisas, eu estava-me a começar a trabalhar nisso todos os dias, assim num escritório, e estava a visualizar-me a viver todos os dias assim, estava assim, isto só, nada contra isto, não é? Mas isto só não chega para mim, isto não é nada disto que eu quero para mim, porque isto não basta, isto não chega para me preencher, não basta para me preencher. E além do mais, eu, para além de não querer isto para mim, porque não me basta, não me preenche, não me inunda, também não me permite ter a liberdade que eu quero ter. E então o terapeuta perguntou-me, então, mas o que é que te permite teres a liberdade que tu queres ter? E aquilo que me veio à alma foi, eu quero ajudar pessoas e eu quero passar o dia inteiro, quero fazer da minha profissão ajudar pessoas, estudar e poder ajudar pessoas onde quer que eu esteja, onde quer que eu não quero estar amarrada a um escritório, a um país, a um canto. Eu quero poder ajudar pessoas onde quer que eu esteja. E foi aí que eu percebi que o meu caminho passava por aí. E foi aí também que eu comecei a fazer isso, mas ainda não a nível, lá está, porque ainda tinha o bloqueio do dinheiro e do dar e receber dinheiro. E a verdade é que eu, nessa altura em que eu fiz essa descoberta, ainda não precisava muito de dinheiro, porque eu estava a receber um apoio do Estado. Isto era na Suíça, na altura, eu tinha um apoio da Segurança Social local que me permitia viver bastante razoavelmente bem. Eu não estava a precisar de dinheiro, mas quando eu vim viver para Portugal em 2007, aí, pronto, eu voltei a trabalhar no sistema, fui trabalhar para uma central, dos bombeiros voluntários. Foi um trabalho que eu até gostei muito e tudo mais, mas lá está, tal coisa. Não era por aí. Não era por aí. Não, eu não estava a fazer aquilo que a minha alma pedia. E houve muitos mais senãos e que nãos naquela situação, mas que me demonstravam que eram tudo produto de a tua alma tu estás a tentar nadar num mar que não é o teu. E então eu comecei a desbloquear, eu comecei a estudar, comecei a aprender, comecei a dedicar-me a estudar desenvolvimento humano, que foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer.
estudar, aprender sobre o ser humano, aprender sobre religião, aprender sobre psicologia, sobre teosofia, sobre espiritualidades e por aí fora. E até que eu comecei a investir em mim, e também investir em alguns cursos, e então eu desbloqueei algumas coisas em relação ao dinheiro e aos outros paradigmas limitantes que eu tinha. E então, em 2019, uma pessoa muito importante da minha vida que eu conheci disse-me: Cris, tu estás aqui para partilhar muita coisa com o mundo. Tu tens um potencial tremendo e tens sabedoria e tens amor e tens luz para partilhar com o mundo inteiro. Não sei, outra vez, tipo, quer dizer, mais uma vez alguém vem-me, tipo, acorda para a vida, não é? Mostra, dá o que tu tens, porque tu tens tudo para dar, e eu não vejo que tenha, assim, nada de mais para dar. E depois também me via, tipo, tantos bons coaches e mentores, tanta pessoa, e eu pensava assim, mas será que alguém precisa daquilo que eu tenho para dar? Quer dizer, há tanta coisa, tanta gente, tantas organizações, tantos maravilhosos mentores e coaches espirituais e mentais e de todas as áreas e feitios. Alguém precisa daquilo que eu tenho para dar, logo eu. Mas de facto eu acho que sim, né? A providência diz-me que sim, há pessoas que me dizem que sim, e portanto a verdade é que então em 2019 e mais ainda em 2020 eu comecei a dedicar-me a fazer isto como trabalho. Interessante, Cris. Você falando, eu lembrei aqui da fala de um psicólogo que ele disse para mim uma vez assim: sabe como é que você faz para ser uma boa pessoa? Você tem que ser cada vez mais você mesmo. E é verdade, Concordo, né? Porque plenamente. Concordo plenamente. a gente às vezes quer ser tanta coisa e a gente esquece quem é a gente. Que se a gente está aqui nessa terra é porque tem alguma coisa para a gente fazer por essa terra, né? Isso e que mesmo. só a gente pode fazer. E se a gente não fizer, tá todo mundo lascado. É isso mesmo. É um contributo que só tu podes dar. Há um contributo e um lugar para ocupar que só tu podes ocupar. E às vezes a gente pensa, mas logo eu, quer dizer, com tanta boa gente que anda aí, logo eu porquê? Né? O que é que eu tenho para dar? Eu não tenho nada de especial. Né? Mas a verdade é que todos temos algo muito especial e algo único para contribuir. E essa é a vantagem também, eu acho, assim, da gente pensar que a gente não é muita coisa, porque quando a gente pensa que não é muita coisa, a gente tenta melhorar, né? A gente vê tantas pessoas que, meu Deus, assim, se der mais perna para ela, ela vira uma centopeia. Exatamente. É isso mesmo. Mas aí a pessoa estagna, né? Porque ela acha que não tem mais nada para melhorar. Um grande abraço para todos, um beijinho e muitas felicidades, e não se esqueçam que a vida é para ser vivida em plenitude. Tchau, gente. Pronto, agora vamos parar aqui essa gravação. Pegando aí o gancho do que a Cris falou, né, de tantas coisas que ela passou até descobrir a missão dela, como que essa missão se conectava com essa necessidade humana do século XXI de precisamos ter dinheiro, né, como é que ela conectava essa parte do propósito de vida dela, né, com a vida profissional. Eu queria perguntar para a Cris quais são os desafios que ela mais encontra, né? Tanto na vida, se ela quiser falar, mas sobretudo nesse caminho profissional que ela descobriu. Os desafios são muitos, né? Os desafios são imensos e têm várias naturezas e contextos. Passa pela própria, ou seja, na vida, passa pela própria deficiência visual, que é sempre um desafio. Eu vejo, hoje em dia, eu vejo isto como uma grande oportunidade, mas também como um grande desafio. É uma oportunidade porque é precisamente a oportunidade que nós temos de enxergar o mundo com a alma. Eu acho que ser cego permite-nos, agora neste caso concreto da cegueira,
permite-nos realmente, dá-nos esta possibilidade de enxergar o mundo com os olhos da alma, de enxergares a ti próprio e o mundo com os olhos daquilo que é realmente essencial e de não te deteres com coisas que não são essenciais, que não dão um contributo para a verdadeira essência da humanidade. Mas, obviamente, como todo o handicap, como toda a deficiência, ela traz inúmeros desafios. E lá está, e não é o tema de hoje, nem sequer vou entrar muito por este tema, porque já há muitas pessoas a falarem nisto, e muito bem que ainda bem que há, mas não passa por sermos super-heróis, porque nós não somos, e também não passa por sermos coitadinhos, que nós também não somos, passa por ser humanos, com todas as nossas limitações e capacidades, e passa por sê-lo num contexto que está feito e está claramente desenhado para pessoas que não têm handicaps e que não têm limitações, embora, obviamente, todos nós as tenhamos, mesmo aquelas pessoas que fisicamente são saudáveis, mas a verdade é que a forma como a sociedade está desenhada é precisamente para pessoas que não têm essas limitações, não é? E nós temos sempre que encontrar aquela via, aquele truque, aquelas ferramentas, aquela evolução tecnológica, aquela alavanca, aquela porta que se abre para nós podermos ser mais autónomos, mais independentes, mais nananã, mais nananã. Isso, obviamente, é desafiante e, por vezes, cansa. Eu confesso que isso muitas vezes faz-me sentir super cansada. Eu compartilho desse sentimento aí. Pois, porque a nossa querida Bia também não vê, não é? Nós somos as duas deficientes visuais e, portanto, eu acredito que tu percebes o que eu quero dizer. Com certeza. Vocês imaginam que é para a gente ter que criar vídeos e fotos para o mundo visual. Lá está, uma coisa que pode aparentemente ser super simples, mas para nós é, na realidade, um grande desafio. E fazê-lo bem feito ainda é outro desafio bem maior, né? Mas pronto, sim, a deficiência e também outras doenças, outras limitações físicas que eu tenho, nomeadamente a coluna e outras, são desafios muito grandes que eu enfrento. E em relação ao trabalho como coach, epá, isto é uma indústria como todas as outras, isto tem muita coisa boa, também tem muito desafio. É um constante desbloqueio, porque nós, para sermos bons coaches e para um terapeuta ser um bom terapeuta, ele tem que estar sempre em desbloqueio, em evolução, a trabalhar-se a si próprio. E há muita coisa ainda que desbloquear neste caminho, não é? De eu conseguir prestar os serviços e usar precisamente as plataformas sociais e online para poder chegar a mais pessoas, encontrar as formas que são minimamente compatíveis com A, a deficiência, B, também o que é que eu posso investir neste momento para fazer lançamento dos meus serviços, o que é que eu posso investir, o que é que eu não posso investir, porque isto está como todas as indústrias. Há uma grande oferta, há muitas possibilidades no mundo da tecnologia, no mundo online, e é desafiante nós encontrarmos a via de poder entrar nesse caminho e divulgar os nossos serviços da melhor maneira. Não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil. Verdade. Aí, Cris, você, além dos desafios, né, também tinha uma pergunta que eu acho que você leu minha mente, porque a gente estava falando sobre as oportunidades, né, nessa pergunta, a pergunta seria sobre as oportunidades. Você já começou a falar um pouco sobre o fato de ser, por exemplo, uma indústria importante, né, a parte do coach. Você falou sobre a deficiência, que ao mesmo tempo que é um desafio, é também uma oportunidade.
Teria alguma outra oportunidade que você queria adicionar, assim, de coisas que você tem encontrado e que tem favorecido? Eu acho que as oportunidades estão sempre lado a lado, ou é quase como o reverso da medalha de cada desafio, não é? Porque em cada desafio existe como reverso também a oportunidade que ele traz. E todo desafio tem por trás aquela situação, ou tem do outro lado aquela situação que pode ser precisamente a tua maior alavanca de descoberta de um potencial novo. Lá está, é muito importante e é muito frequente nós vermos o desafio e não vermos a oportunidade, e isso frustra-nos profundamente. E até quando vês as oportunidades, sentes cansaço e sentes frustração. Mas nesta indústria há muitas oportunidades. Lá está, tu podes, à medida que tu vais divulgando e que tu te vais dando a conhecer os teus serviços, tu também conheces outras pessoas, outros coaches, tens a oportunidade de receber alta transformação, de fazer trabalhos com colegas de profissão que têm muita experiência, e podes receber deles enormes conteúdos que te podem enriquecer à brava, que te podem ajudar a crescer muito, que te mostram situações que tu podes ainda aprender mais e melhor e estudar. Também tens a oportunidade de privar online e presencialmente com pessoas que também começam do zero, como tu, e que tu às vezes até pensas, minha nossa, tu pensas que és uma pessoa pequenininha porque não tens isto, porque não tens aquilo, porque não tens o MBA de negócios, ou porque não fizeste este ou aquele outro curso, mas depois há outras pessoas que começaram com tão poucas ou ainda menos bases que tu, e conseguem chegar muito, muito, muito longe, porque lá está, têm muito amor para dar, têm muitas capacidades e sabem como desbloquear os seus dons e como desalavancar aí aqueles desafios, né? Alquimizá-los, que é um termo que eu também uso muito, que é transformar o teu desafio em maior oportunidade, não é? E, portanto, eu acho que sim, acho que este mundo está cheio de oportunidades de crescimento, de oportunidades precisamente de ajudar pessoas a crescer também, e há sempre alguém a quem tu possas estender a mão para fazer o caminho que tu já fizeste e para fazer um caminho semelhante. Obviamente ninguém faz um caminho igual a ninguém, mas é sempre aquela base de se eu consegui, tu também vais conseguir. Se eu transformei, tu também vais transformar. Se eu conseguir descobrir aqui, nesta situação desafiante, neste deserto, eu conseguir descobrir fontes, tu também vais conseguir descobrir essas fontes, né? Verdade. Aí, Cris, eu queria saber um momento positivo na sua vida que lhe marcou muito. Alguma coisa, pode ter sido uma surpresa, ou podia ser alguma coisa já planejada e que deu certo, alguma coisa positiva que foi muito importante para você. Ixi, há muita coisa. Há muita coisa. Eu tive muitas experiências maravilhosas, positivas. Eu acho que é difícil localizar uma, porque há muitas, houve experiências. Eu acho que se tiver que destacar uma, será aquela experiência que eu tive em 2019, que é recente, não é? Se calhar é por isso que ela me vem agora, porque é relativamente recente, de um encontro Aquela que você falou, né? Exato, que eu tive um encontro maravilhoso com uma pessoa espetacular que eu conheci, e depois também tive a oportunidade, e era sobre isto aqui que eu queria falar, de experienciar um êxtase espiritual, né? De estar num contexto sagrado, era uma comunidade religiosa, mas aqui é mais a espiritualidade que conta, não é? E eu consegui experienciar uma união, um contacto
muito profundo e muito direto com as forças divinas, que eu senti que entrava dentro de mim essa potência, que entrava dentro de mim essa energia de luz e que me abria por dentro e que tipo desbloqueava em mim, que me fazia sentir muito, 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 muito forte, que me impactou profundamente e que me mostrou também que, pá, tudo que acontece vale a pena, porque tudo que acontece tem um sentido. Tudo está exatamente no lugar onde tem que estar, embora pareça um caos absoluto, embora pareça às vezes que uma coisa que tu experienciaste ou viveste não tem sentido nenhum, ou que não devia ser assim, ou que devia ter sido diferente, ou que podias ter feito diferente, mas a verdade é que tudo tem a sua ordem e tudo está exatamente onde tem que estar para que tu possas chegar onde chegas. E essa experiência, esse êxtase espiritual foi uma coisa muito positiva, muito marcante, que me fez iluminar por dentro de uma maneira inesquecível, né? Que eu tipo, consegui perceber muita coisa sobre mim mesma, sobre o meu propósito de vida, sobre o mundo, que eu assim, isto é que é vida, né? Vida é isto, é realmente sentir o divino, estar na presença do divino e sentir tudo tem exatamente o sentido e o lugar que tem que ocupar. Né? Interessante. Aí eu tinha outra pergunta que era um paralelo com essa, que era qual foi o momento negativo que foi marcante para você? Negativo assim, naquele momento, né, mas que você conseguiu superar e serviu de aprendizagem. Ao longo da nossa conversa você já falou de como você descobriu, né, que você estava numa situação bem complicadinha e você recebeu um apoio das pessoas, e foi se descobrindo, né? Mas se você quiser complementar sobre isso ou falar algum outro evento, fique à vontade. Ixi, houve também muitos, lá está, houve muitos momentos também, houve muitos momentos positivos e houve muitos momentos de noite escura, de profundo, enfim, de profunda escuridão, de profunda dor, que foram extremamente marcantes, eles todos, né? Ocorrem muitos. Um sem dúvida recente que faz isso e que foi muito impactante pela sombra foi a descoberta do diagnóstico de doença da minha mãe, com um cancro muito, muito agressivo, depois de já ter perdido o meu pai também para um cancro extremamente agressivo. Esta perda do meu pai foi no último dia de 2014 e, portanto, quando eu descobri o diagnóstico da minha mãe há 3 anos, tipo, foi muito complicado para mim também. Foi aquela situação de what the fuck mesmo, não é? Aquela situação que eu pensei no último momento, tipo, mas o que é isto, vida? Mas o que é isto? O que é esta porcaria? Né? Porquê é que esta situação, porquê é que situações como esta se estão a repetir? E depois de eu mesma também ter passado no final de 2015, no final não, no meio de 2015, por uma cirurgia complicada, porque estava em perigo de vida por causa de hemorragias internas que eu tinha no útero. Portanto, são aqui 3 coisas, não é? Que realmente foram muito, muito, muito Kenzo, não é? Aquelas experiências realmente que me trouxeram, só que depois a minha forma de superar foi primeiro chorar e sentir o que há para sentir, né? Porque não adiantava fazer aquilo que eu fiz muitas vezes no passado, que era fugir à dor, tentar fazer de contas que a dor não existe, tentar, enfim, fugir às emoções, fugir ao sofrimento, fugir à raiva, fugir às lágrimas. Não, havia que sentir, havia que estar presente para essa situação, havia que chorar, havia que estar presente para a dor,
E depois de ter sentido e mergulhado naquilo que havia para sentir, questionar-me, ok, e agora? Qual é o aprendizado que tu retiras disto? Qual é o aprendizado? O que é que tu tens que aprender com isto? O que é que estas situações te vêm ensinar? E a partir de fazer esse aprendizado, e muitas coisas se me abriram, caíram muitas fichas, não é? Depois de eu ter chorado tudo aquilo que havia de chorar, caíram várias fichas de, ok, eu tinha que aprender isto. Eu vim cá aprender, isto aconteceu-me porque eu tinha que aprender, a minha alma precisava de aprender isto. E a partir daí, tipo, abraçar esse aprendizado e transformá-lo, ok? Então eu agora que eu aprendi isto, eu vou transformar este desafio em oportunidade. Eu vou, por exemplo, em relação à minha cirurgia, não posso mais ser mãe, não posso mais, mas eu estou viva e eu agora posso ajudar outras mulheres que passaram por esta situação. Eu posso até ajudar a prevenir, porque isto tem um motivo maior do que aqueles motivos físicos, não é? Os motivos medicinais são só manifestação de outras coisas cuja ficha me caiu, e eu posso ajudar outras mulheres a, se tiverem que passar por isto, poder passar por isto com dignidade e com amor, e até ajudá-las a fazer trabalho interior que possa evitar que elas passem por isto. E no caso, por exemplo, da doença da minha mãe, eu posso agora ajudar pessoas que estão a passar por isto. Eu posso lhes dar ferramentas. Eu posso ajudar a minha mãe a transmutar aquilo que a doença dela lhe traz, né? Com amor. A extrair o aprendizado e ser mais amor e mais luz e fazer a sua dor ser iluminada, e visualização criativa e todo um espectro de sanação que nós podemos aqui fazer. Eu vou pôr tudo isso ao serviço dela e vou pôr tudo isso ao serviço de todas as pessoas que têm esses aprendizados consigo. Muito eu poderoso. tenho que sentir, eu tenho que ver qual é o aprendizado e eu tenho que transmutar. Sim, muito interessante, Cris. E aí, eu perguntei essas duas últimas coisas para a Cris, porque a gente percebe no trabalho dela que é muito importante a história, né? Tanto a história de vida quanto a história do mundo. Hoje que a gente está gravando, né? A Cris mandou uma mensagem lá na comunidade Nova Visão, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês entrarem, né? E quiserem participar, conhecer melhor o trabalho dela. Bem como as outras redes sociais. E na comunidade Nova Visão, a Cris estava falando sobre o Dia Internacional do Beijo, né? É verdade. Então, assim, esses fatos tanto do mundo, né, quanto da pessoa, né, da história de vida dela, são muito importantes. Sim. E aí, Cris, eu queria te perguntar, você estava falando sobre o que você teve que transmutar, né, o que você teve que alquimizar, utilizando uma palavra que você usa muito. O que você acha que você ainda precisa transformar na sua vida? Assim, um exemplo a gente chamaria aqui de defeitos, mas eu vou chamar aqui de... Sombras. Vamos ver se você... eu vou chamar de aprendizagens Exato. ainda a serem concretizadas, né? Eu acho que tantas. Tantas. Porque eu tenho muito ainda que transmutar, né? Eu tenho muita aprendizagem ainda para fazer. Há uma de coach que eu gosto muito, que eu sigo, que diz: eu sou a rainha da abundância, mas também sou a rainha dos bloqueios. E eu sinto isso também. Eu sinto que eu sou uma pessoa, uma rainha, que pode realmente ajudar muita gente, mas também ainda tenho muita coisa em que eu tenho que trabalhar. Eu sei, por exemplo, que tenho que ainda desbloquear mais e melhor a minha relação com o dinheiro, que ainda tem os seus bloqueios,
Ainda há muitas coisinhas que não me correm bem, precisamente porque eu ainda atribuo muitas culpas ao dinheiro que ele não tem. Porque, lá está, na nossa história, na minha história em concreto e na nossa história coletiva, nós temos muito peso em relação à abundância material, não é? Há muita culpa, há muito aquelas crenças do tipo, somos educados a ouvir coisas como as pessoas ricas também automaticamente não são boas pessoas, o dinheiro dá-te cabo da personalidade, e se ganhares muito dinheiro tornas-te uma má pessoa, e o dinheiro é anti-espiritualidade, uma coisa não combina com a outra, e também muitas coisas em relação a culpas, não é? Do tipo, se eu ganhar muito dinheiro vou-me sentir culpada face a outras pessoas que vivem numa pobreza extrema, né? E isto são bloqueios que eu ainda já estou muito melhor em relação a isso, mas ainda há muita coisa que eu tenho de desbloquear nessa área, porque o reflexo disso é a minha abundância financeira, que ainda, obviamente, não está no nível em que eu a quero, não é? Portanto, enquanto as coisas não funcionam como a gente as quer, é porque o bloqueio ainda existe, embora já esteja muito melhor, e eu sinto esse progresso a acontecer na minha vida, de facto. Então, são bloqueios que eu tenho que transmutar. Também há coisinhas em mim, obviamente, aspectos que eu tenho que trabalhar, eu tenho que me tornar, convém que eu melhore como ser humano em tudo, não é? Que eu seja uma pessoa que queira controlar menos a vida, ser uma pessoa mais como é que eu ia dizer isto? Enfim, mais tranquila, não é? Menos exigente consigo mesma e com o mundo, porque eu exijo muito das pessoas, exijo muito de mim mesma, então de mim mesma é que eu sou extremamente exigente, uma loucura, não é? Eu perdoo muito facilmente aos outros, mas a mim mesma sou terrível para me perdoar a mim própria. Sou muito pouco compassiva comigo mesma. Verdade. Censuro-me severamente. Portanto, eu sei que eu também tenho aprendizados para fazer aqui. Enfim, há muita coisa. E uma das coisas que a gente sempre precisa trabalhar na gente, né? Porque são proteções, mas também podem ser desgraças, se a gente não tiver controle sobre isso, é o medo. Qual é o seu maior medo, Cris? Pois é, o maior medo. Eu acho que o meu maior medo é a guerra. Eu acho que sim. Eu acho que o meu maior medo é a guerra. O meu maior medo é tudo que a guerra traz. E nem sequer estou a falar da morte só. Eu estou a falar de tudo o resto. Eu estou a falar da morte em vida. Né? Estou a falar da morte dos valores, de perder as pessoas que se ama, da morte da liberdade, da morte do respeito, de muitas mortes. A guerra mete muito medo, não só pela morte física que ela pode trazer, mas também por todas as outras mortes e feridas que ela traz e que eu temo profundamente, sim. Ela acontece à minha volta, mas o momento em que ela possa chegar à Europa, ao meu país, que infelizmente não é uma coisa que eu possa excluir, não é? Não é uma coisa que cada vez menos eu posso dizer isto nunca vai acontecer. Portanto, isso é um dos meus grandes medos. Talvez um dos maiores medos. E também tenho muito medo da solidão, porque lá está. Sendo uma pessoa de comunidade e de família e de relações, eu tenho muito medo da solidão. Compreensível. E aí, Cris, já temos algumas qualidades aqui suas, né? Só dessa última frase, aliás, dessa última pergunta respondida, a gente já pode inferir que você é uma pessoa pacífica, que você é uma pessoa sociável. O contrário de mim. Brincadeira. Mas... Brincadeira mesmo.
É metade brincadeira, metade não. Eu não sou tão sociável quanto a Cris, ela é bem mais do que eu. Mas vamos lá. Uma outra qualidade que você aprecia, que você acha que é a sua maior qualidade? Eu acho que é a empatia. Sim, com certeza. Para ser coach, né, tem que ter, né? Sou uma pessoa com uma empatia brutal. Eu acho que me consigo pôr no lugar de quase tudo. Não é? Uhum. Até daquilo que me parece absurdo, mas eu tenho sempre aquela tendência, pá, se calhar esta pessoa, se calhar esta situação, se eu tivesse estado naquela situação, porque eu gosto muito, mesmo quando eu estudo, por exemplo, sei lá, o Adolf Hitler ou o Stalin, por exemplo, são pessoas que eu gosto ou o Putin, né? Situação mais contextual agora, ou até mesmo o senhor, o senhor Netanyahu e outros do género. Eu gosto de perceber o que é que os tornou assim. Gosto de perceber o que é que os leva a pensar o que pensam, a fazer o que fazem, a estar na vida como estão. E mesmo que eu por vezes pareça, não, eu nunca faria isto, mas às vezes eu, quando ponho a pensar e se estudar melhor a história de vida deles, o passado deles, como é que eles cresceram, em que contexto, se calhar, eu não sei se eu posso realmente afirmar que se isso tivesse passado comigo dessa forma, que eu também não ia fazer o mesmo. Eu acho que fica aquela sensação de faltou uma crise na vida deles, né? Faltou eles poderem se entenderem melhor, né? Se conhecerem melhor. Para que eles pudessem tomar melhores decisões, né? E isso é uma coisa que nós vamos tratar no âmbito da visão da alma em outubro. Vai ser lançado um workshop sobre precisamente esses aspectos das feridas da humanidade. Porque há as feridas individuais, as nossas feridas pessoais, e depois também há o contexto do consciente coletivo e das feridas da humanidade. E como é que nós podemos trabalhá-las em nós, porque lá está, todas as feridas da humanidade também nos afetam no individual. Verdade. E estamos chegando aqui no final da nossa entrevista. A última pergunta, na verdade, é mais para o pessoal que está escutando a gente, vendo a Cris, do que para a Cris. Mas eu vou fazer para ela e vou parar 5 segundos, vocês pausam aí o vídeo, depois vocês voltam para ver a resposta dela, para ver se vocês realmente estavam prestando atenção no vídeo, ou talvez se a Cris vai falar alguma outra coisa, porque eu tenho na minha cabeça o que ela vai responder, mas pode ser que ela responda outra coisa. Gente, o que vocês acham que é o maior sonho de vida, o maior sonho da alma da Cris? Pausaram o vídeo? Voltaram? Já pensaram? Escrevam aí nos comentários. Agora vamos perguntar para a Cris. Cris, qual é o seu maior sonho? O sonho da sua alma? O meu maior sonho é criar muito impacto positivo no mundo. Tipo, eu já me vi, tipo, já me sonhei como tipo uma detentora do Prémio Nobel da Paz. Mas não pelo valor, que eu nem sequer sei quanto dinheiro é que se recebe, mas principalmente por eu já me vi nessa posição e tipo tão grata por tanta gente que eu pude beneficiar com o meu trabalho e tanta gente que eu vou poder beneficiar com o dinheiro que eu recebo nesse prémio, não é? Com tanta causa que eu posso apoiar, com tantas pessoas que eu posso ver felizes, tipo, realizadas, tipo, em harmonia consigo, em harmonia com o mundo, tipo, pronto, eu quero ser... O meu maior sonho é ver um mundo a viver em comunidade, não é? Em ver um mundo a viver como uma grande família, que é, porque nós todos somos uma enorme família. Não só as pessoas, como também os nossos companheiros da criação, os animais, as plantas, a natureza, nós somos uma grande família, não é? Somos todos irmãos. E, portanto, tipo,
O meu maior sonho é ver toda a gente feliz. Amém. Que seu sonho se realize, que seu desejo de alma se realize. E aí eu queria só deixar as considerações finais para você, se você quiser dizer mais alguma coisa antes da gente encerrar a gravação. Eu agradeço a oportunidade de estar convosco aqui neste canal, né? De estar com vocês nas comunidades, no projeto Visão da Alma, que está a começar, que ainda tem muita coisa para acontecer aqui, ainda tem muitas coisas para acontecerem, e eu realmente agradeço o privilégio de estar convosco e quero-vos convidar realmente a vir comigo a bordo disto, a vir comigo e com a Beatriz a bordo de todas estas coisas que nós fazemos, e deem também as vossas sugestões, façam os vossos comentários, escrevam para mim, escrevam nos comentários, escrevam-me no Instagram, escrevam-me por e-mail, conectem-se, deem as vossas sugestões, deem o vosso feedback, façam as vossas perguntas. Eu terei todo o prazer em também responder a algumas das vossas perguntas, em fazer lives e vídeos com base em respostas para as vossas perguntas, porque isto lá está, é o meu trabalho de mim para vós e de vós para mim. Vamos construir aqui realmente uma família da visão da alma. Vamos enxergar o mundo com aquilo que, como dizia o Saint-Exupéry no Príncipezinho, o mundo, o invisível, o essencial é invisível para os olhos. Portanto, vamos conectar-nos com o que temos de mais valioso, que é a nossa centelha divina, a visão da nossa alma e a missão, o propósito da nossa alma.